Está no ar o programa Abra Sua Bíblia. Evangelismo, informação, louvor e o melhor da pesquisa bíblica em lições úteis para toda a sua família. Num oferecimento da Escola da Bíblia em Boa Viagem. Informações pelo fone 3342-5269. The Alpha, the Omega, the beginning and end, the God of all creation and my personal friend. Então, vamos lá. Bom dia, pessoal. Mais uma vez estamos aqui com vocês. Aqui quem vos fala é Ricardo Sobral, professor do seminário. Estou aqui juntamente com o professor Álvaro Pestana e nós estamos discorrendo durante essa semana sobre um assunto importante. Bom dia, professor Álvaro. O que é que nós estamos tratando durante essa semana? Bom dia, professor Ricardo. Bom dia, queridos ouvintes. Nós estamos, nesses dias, aproveitando para fazer uma passada nos chamados 5 mandamentos do Espírito Santo. Ótimo. Nós temos visto que, de fato, o Espírito Santo, como temos falado, muitas vezes é negligenciado por uns, né? Alguns grupos religiosos não dão o devido valor a esse Deus atuante, verdadeiro no nosso meio, e infelizmente abusado por outros, às vezes reputando a ele atitudes que as Escrituras explicitamente é contrária. Então, nós estamos aqui tentando fazer da melhor forma possível, passando uma informação, uma instrução sobre a importância do Espírito Santo na nossa vida. Hoje, qual seria esse mandamento, professor Álvaro? Hoje o mandamento que vamos observar, ele vem de Gálatas capítulo 5, versículo 16, e o mandamento é basicamente uma frase curta: andai no Espírito. Puxa vida, bem, essa aí é importante, assim, deveras importante. Como é que a gente pode fazer isso, andar no Espírito? Não é andar nas águas, né? Não. Embora pelo Espírito, sem dúvida, Jesus andou sobre as águas e nós vamos enfrentar muitas águas aí, mas andar no Espírito aqui vem nessa epístola de Paulo aos Gálatas, no fim da carta, no capítulo 5, quando ele já está discorrendo com os irmãos sobre as consequências da vida no Evangelho. O Evangelho que é dado por graça, é manifesto na cruz, aceito por fé, e que carrega consigo a doação do Espírito. Desde que Pedro fez o primeiro sermão cristão, lá no livro de Atos, capítulo 2, proclamando Jesus como rei e a salvação pelo Evangelho, ele já disse em Atos 2,38 que no batismo eles receberiam perdão de pecados e o dom do Espírito Santo. E aí então o Espírito Santo se torna um elemento fundamental na vida de todos os cristãos. E aqui na carta aos Gálatas ele está argumentando contra até um retorno ao legalismo, à prática da lei, dizendo: vocês têm o Espírito, não é? Então andem no Espírito. E ele vai dizer aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 16: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E ele vai fazer aquele texto longo dizendo que o Espírito e a carne são como que princípios antagônicos lutando dentro de nós, e nós temos que tomar cuidado para então, nesta luta, não fazer o que seja o nosso querer, mas fazer assim o que seja o querer de Deus, o querer do Espírito. Mas o ponto é que andar no Espírito vai significar aqui, então, não aceite os impulsos, os desejos pessoais como o seu guia. Porque quando alguém aceita seus impulsos pessoais, vai fazer aquilo que ele chama as obras da carne, que são conhecidas e são. E aí tem uma lista grande aqui em versículo 19 em diante de Gálatas 5. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Coisas que as pessoas que estão nessa prática, diz Paulo, não herdarão o reino de Deus. Então,
essa lista são coisas que são impulsos pecaminosos que nos chamam para essas práticas. E Paulo diz, não siga seus impulsos. Puxa, assim, durante esses estudos, é interessante ver que o Senhor, pelo Espírito, nos dá essa liberdade, né? Não é uma questão dominadora, onde você é manipulado, mas você com um parceiro importante, que é Senhor, mas que nos dá essa condição de liberdade de, junto com Ele, viver essa vida. Por exemplo, quando nós falamos, você falou sobre a questão do primeiro lá, de não apagueis o Espírito Santo de Deus, onde o profeta, mesmo conduzido pelo Espírito, ele teria a liberdade, né, de não atender o Espírito e falar por si mesmo. E aí, tendo essa consciência daquele que está ouvindo, também conduzido pelo Espírito, fazer com que ele possa nos ajudar a discernir essa questão. Então, a liberdade, não a manipulação que o Espírito dá, nos dá, assim, me alegra bastante essa questão. Exato. Na verdade, se a gente olhar com atenção, quem manipula é o pecado, é o vício que nos força, nos escraviza a fazermos aquilo que talvez com a mente nós queremos não fazer, mas a vontade se torna forte e nos puxa como se fosse numa cadeia, numa corda que nos puxa para um lado que não queremos ir. Então, Paulo diz, para se libertar do impulso do pecado que leva à libertinagem, não é assumindo uma nova lei, regras, não pode, porque as obras da carne, o princípio do legalismo é justamente ser manipulado pelos seus próprios desejos ou pelo desejo de outro. Então, se coloque como? Sob a influência do Espírito de Deus, se coloque sob a influência da graça, do Evangelho, se coloque sob a influência da pregação de Jesus, que nos leva a pensar em fé, em gratidão, em amor e não em lei, porque a lei gera orgulho, né? Por exemplo, ele vai dizer aqui no capítulo 5, versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, quando alguém se acha muito bom, eu sou justo, eu sou bom, eu sou certo, eu me comparo com os outros, para medir, eu sou mais isso que ele é mais aquilo que eu, tenho inveja dele, mas eu me acho melhor. Enfim, só tem pecado aí, né? E Paulo vai dizer, não, o fruto do Espírito, o resultado da ação do Espírito, a unidade dele é o fruto, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, a lei não... Quanto de amor eu posso ter? A lei não diz quanto. Pode ter quanto quiser. Quanto de paciência? Quanto quiser. Quanto de fidelidade? Máxima. Então não tem limite. Então o que liberta, realmente o que deixa você sem limites, é a ação do Espírito, que não manipula, mas convida, que não empurra, mas empodera, dá condições de um desenvolvimento. E essa ação do Espírito só vem pela fé, pela graça, por Cristo, pelo Evangelho, pela fixação não no eu, o que eu gosto, ou como eu sou justo, não, como Ele é bom, como Ele nos justifica, como Ele nos convida. E aí o convite do Espírito vai ser justamente o convite à santidade, à vida nesse fruto maravilhoso que vai surgir não do esforço humano, mas vai surgir da obra de Deus em nós, quando nós nos colocamos diante de Deus, contemplando, né? e apreciando e agradecendo o Evangelho, a graça, a salvação, ou seja, o que Deus está nos dando. Então, a força do cristão não é uma vontade própria, ou vamos dizer assim, a sua decisão pessoal de ser santo. A força é a força do Espírito atuando em nós em resposta justamente, não é? A ação que Deus já fez em Cristo na cruz e agora é disponibilizada para nós, não para competir, não para fazer o que queremos, mas para, de novo, se inclinar, se direcionar para as coisas do Espírito, e aí nós vamos ter uma transformação que excede o nosso entendimento.
Eu estou lembrando daquela série que nós fizemos com relação aos 10 mandamentos, né? Onde a gente estava vendo lá o não faça isso, não faça aquilo, mas felizmente a gente vê no Antigo Testamento uma ótica positiva daqueles não. E é muito pertinente justamente com esse livro de Gálatas, né? Com essa carta aos Gálatas, que queriam trazer uma ideia incorreta da lei, impondo como você bem falou, uma escravidão que muitas vezes é o próprio pecado que faz isso. Exato. Aí. A ação do Espírito, andar no Espírito, é a gente, ao invés de buscar uma atitude pessoal de se julgar grande coisa ou impor para si um certo ritmo de legalista até de ação, é justamente ver a direção na qual o Espírito nos convida a viver, que é a direção do caráter e da ação divina, que nos convida à fé, esperança, amor, misericórdia, bondade, alegria. E caminhando nessa direção, o que acontece? Estaremos debaixo da ação do Espírito. Ele vai dizer, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A ideia aqui é marchar, a ideia de pisar exatamente na marca de um caminho já previamente marcado. Então você vai na fila, né? Então o Espírito já está abrindo o caminho, você só vai no vácuo, vai na cola dele. O resultado Deus vai dar. Amém. Graças a Deus, glória ao Senhor, e muito obrigado, professor Álvaro, por trazer esses ensinamentos que com certeza reputamos que vêm do Espírito. E nós queremos dizer que use essa prudência espiritual para não deixar o Espírito ser apagado, como nós vimos na segunda-feira, para não entristecer o Espírito. E também hoje podemos, de fato, com firmeza, marchar andando no Espírito. Então, que Deus possa abençoar e que o Espírito Santo de Deus possa ser sempre aquela marca que você quer alcançar de andar conforme Ele lhe instrui. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Fique com Deus, até mais. Eu quero dar continuidade aqui, acabamos aqui essa parte da rádio, da gravação, e também dizer para vocês que no dia 23 de agosto, aquele pessoal assim que está nos ouvindo pela internet também, pode estar por aqui, por Recife, logicamente, pode participar do curso Igreja Bíblica. Começa 23 de agosto, daqui 2 sábados. Esse curso vai trazer bastante informações sobre a igreja, sobre qual a igreja que o Senhor fundou, como é que a igreja adora, quais são os procedimentos. Então, se você realmente deseja estudar a Bíblia, e se você já fez cursos aqui, por exemplo, Deixa a Bíblia Falar e etc., esse curso também é para você. Então, ligue para nós no 3342-5269 e certamente você vai ter mais informações sobre isso. Ok? A Escola da Bíblia apresentou o programa Abra Sua Bíblia, Evangelismo, Informação, Louvor e o melhor da pesquisa bíblica em lições úteis para toda a sua família. Num oferecimento da Escola da Bíblia em Boa Viagem. Informações pelo fone 3342-5269. Até o nosso próximo programa.